Mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Que bom que você voltou para a gente terminar de fazer os exemplos sobre ondas. Vamos continuar então aqui da questão 11, beleza? A figura representa as cristas de uma onda propagando-se na superfície da água em direção a uma barreira. E essas linhas aí, perpendiculares ao raio de luz, no caso, é uma outra forma de representar ondas, tudo bem? É correto afirmar que, após a reflexão na barreira, quando nós temos uma reflexão, nós temos a onda voltando para o mesmo meio onde ela já está se propagando, tudo bem? Como a velocidade só depende do meio e ela não muda de meio, a velocidade, portanto, é constante. A frequência só depende da fonte, é a mesma onda, então a sua frequência também é constante. Se a gente então analisar a forma de calcular a velocidade de qualquer onda, V igual a lambda F, se a velocidade é constante e a frequência também, logo o comprimento de onda também precisa ser constante. Então, nós temos A, B e C erradas, tudo certo? A D e a E falam de ângulo. E você se lembra que o ângulo com que ocorre a incidência vai também ocorrer a reflexão, sempre medidos em relação à normal, beleza? Então, alternativa D aqui pra gente, beleza? Vamos seguir. Questão 12. A figura mostra uma onda transversal periódica que se propaga com velocidade V1, 12 metros por segundo, numa corda AB de comprimento 1,5 m, cuja densidade linear é m1. Essa corda está ligada a uma outra BC, cuja densidade linear é m2, sendo a velocidade de propagação da onda V2 8 metros por segundo. E ele me pede para calcular as coisas aí. Mesmo se nós não tivéssemos a figura para determinar a densidade dessas cordas, né? Qual corda é mais grossa, qual corda é mais fina, a gente poderia analisar olhando a velocidade. A velocidade 2 é menor que a velocidade 1, portanto, a 2 é a parte mais espessa, mais grossa, de maior densidade linear. Lembra que para a corda, a velocidade é raiz de F sobre μ, tranquilo? A força é a mesma porque a corda é uma só, tranquilo? A letra A pede para a gente o comprimento da onda quando se propaga na corda BC. Aqui ficaria melhor se fosse um comprimento de onda, não é? Vamos analisar o seguinte. O fenômeno que está acontecendo aqui é um fenômeno de refração. Porque essa onda está mudando o meio de propagação. Ela está deixando de ir de uma corda mais fina para uma corda mais grossa. Tranquilo? Nós sabemos escrever a velocidade para uma onda qualquer. É o comprimento de onda vezes a sua frequência. E na refração, nós temos a frequência sendo constante. A velocidade muda, porque ela só depende do meio e o meio vai mudar. O comprimento de onda, consequentemente, também muda. E a frequência é constante porque ela só depende da fonte, beleza? Então, nós podemos escrever que V sobre lambda é a frequência dessa onda. E ela vale tanto na corda AB quanto na corda BC, tudo bem? Então, eu vou escrever aqui na letra A que V1 lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Eu sei as velocidades e quero saber o comprimento de onda na corda 2, lambda 2 aí. Então, antes eu preciso conhecer o comprimento de onda dessa onda
na corda AB, tudo bem? Olha só aqui comigo a figura. Ela me diz que aqui, ó, do ponto A que está conectado à fonte, até o ponto B, que é a separação das cordas, mede 1,5 metro. Esse é o tamanho da corda, tudo bem? Quando nós olharmos para o comprimento de onda, olha só, eu tenho aqui uma região inteira de crista, uma região inteira de vale. Então, 1,5 metro representa exatamente um comprimento de onda, beleza? Vou substituir aqui, tá todo mundo na mesma unidade. Velocidade V1, 12. Lambda 1, 1,5. Velocidade V2 é 8. Lambda 2 é o que a gente está buscando. Então, se eu isolar aqui o lambda 2, ó, 8 vezes 1,5 dividido por 12. Jogou na calculadora, isso aí dá 1 metro. Beleza? A minha velocidade diminuiu, o meu comprimento de onda também diminuiu, beleza? Velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais na refração, beleza? Na letra B, ele pede pra gente a frequência da onda. A frequência 1 é a mesma 2, então tanto faz o que eu escolher, porque a gente escreveu isso aqui, ó. A frequência é a velocidade sobre o comprimento de onda. Eu vou escolher aqui para 2, porque ali o comprimento de onda é 1, facilita, né? Então, olha só, a frequência 2 aí vai ficar V2, 8, sobre lambda 2, que a gente calculou 1. Então, a frequência da 2, que também é a mesma da 1, é de 8 Hz. Por que Hz? Porque a nossa velocidade estava por segundo. Muito fácil, não é? Então, vamos para a próxima. Questão 13. O muro de uma casa separa Laila de sua gatinha. Laila ouve o miado da gata, embora não consiga enxergá-la. Nessa situação, Laila pode ouvir, mas não pode enxergar sua gata. Por quê? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Existe uma barreira entre o ouvinte e a fonte, tudo bem? Eu estou conseguindo ouvir, então, uma onda sonora vinda dessa fonte, que é a gatinha, apesar do obstáculo. Isso é difração, beleza? Então, eu vou procurar a alternativa que explique a difração. O fato da onda sonora ser longitudinal no ar e a luz ser uma onda transversal justifica a difração? Não. A velocidade da onda sonora ser menor que a velocidade da luz explica a difração? Também não explica a difração. A frequência da onda sonora é maior que a frequência da luz visível. Também não explica difração. A difração, ela só acontece quando o comprimento de onda daquela onda for parecido, for da mesma ordem de grandeza do obstáculo. A luz tem comprimento de onda muito pequeno, então ela não consegue difratar um muro que é grande. A onda sonora, por outro lado, ela tem um comprimento de onda grande, então ela é capaz de contornar obstáculos maiores, beleza? Alternativa D. O que explica a difração é o comprimento de onda. Belezinha? Seguiremos. Questão 14. Na figura a seguir, C é um anteparo e S0, S1 e S2 são fendas, são buracos nos obstáculos A e B. Assinale a alternativa que contém os fenômenos ópticos esquematizados na figura. Então, vamos ver aqui comigo. Eu tenho uma onda incidente conseguindo passar através de um obstáculo. Tudo bem?
ela contorna esse obstáculo e chega em mais 2 obstáculos e também os contorna, beleza? Esse fenômeno é a difração, beleza? Só que tem mais um que a gente já consegue olhar ali, que é a interferência, não é? Eu tenho apenas uma onda incidente e depois que ela passou aqui por essas 2 fendas, veja que existem pontos onde elas se cruzam. São diversos aqui, não vou conseguir marcar todos, tá? Elas se cruzam aí em diversos pontos. É uma onda da mesma natureza, porque são provenientes da mesma onda incidente, e aí elas vão sofrer interferência. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 15. Um feixe de luz do Sol é decomposto ao passar por um prisma de vidro. O feixe de luz visível resultante é composto de ondas como? A luz do Sol, a gente já sabe que é uma luz branca. Ela contém todas as cores, não é isso? E também tem a parte que não é visível, que é o infravermelho, responsável pelo calor, e o ultravioleta, que é aquele que bronzeia, que é perigoso pelo câncer de pele, que a gente passa por filtro solar para a gente se proteger dele, não é? Beleza. Quando o feixe de luz passa pelo prisma, ele sofre refração e também sofre uma decomposição, que vai abrir as cores do arco-íris. Tudo bem? Só que frequência não é uma quantidade, não é um valor discreto. Não é assim, 1, 2, 3, tudo bem? Ela é contínua. Qualquer número que você pensar, por exemplo, entre 1 e 2, vai ter essa frequência ali na luz, e aí em qualquer onda, beleza? Então, existe uma infinidade de frequências, e aí a gente enxerga as cores do vermelho até o violeta. Tranquilo? Vamos mais uma aí então. Questão 16. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo e próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Então, a gente primeiro precisa ver qual é o fenômeno que está descrito no texto. Melhor pela figura, não é? Olha só, eu tenho aqui um obstáculo e, mesmo que tenha um buraquinho, uma fenda muito pequenininha, a luz consegue atravessar e contorná-lo, beleza? O nome desse fenômeno é, mais uma vez, difração. Tranquilo? Então, eu vou procurar aqui qual das alternativas me apresenta uma difração. Alternativa A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. O som emitido pelos colegas está contornando um muro. Isso é difração? Corretíssimo. Alternativa B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Então, eu chego lá e grito, oi, e aí eu ouço, oi, oi, oi. Isso é um tipo de reflexão. A gente vai ver depois a diferença entre o eco e a reverberação, mas, por enquanto, isso é uma reflexão, beleza? O som incidiu num anteparo, num obstáculo, e voltou para mim. Alternativa C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Percebe comigo que só mudou o meio? Ele está ouvindo no chão
E aí ele escuta antes de ouvir pelo ar, porque a velocidade de propagação da onda depende do meio, beleza? Então, o que explicaria isso aqui seria a refração, beleza? Alternativa D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando ela se afasta. Isso é verdade, tá? A gente percebe, parece que está mais agudo. E isso é um efeito chamado efeito Doppler. Também vamos conversar mais sobre ele depois lá em acústica, beleza? Alternativa é: ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Isso é interferência. A gente vai ver que é um tipo específico de interferência chamado ressonância, mas não é a capacidade da onda de contornar obstáculos, beleza? Não é difração. Tudo certo? Vamos seguindo juntos aí então. Questão 17. Ao assobiar, Rafael produz uma onda sonora de determinada frequência. Essa onda gera regiões de alta e baixa pressão ao longo de sua direção de propagação. A variação de pressão dP, em função da posição x ao longo dessa direção de propagação em um certo instante, está representada na figura a seguir. Em outro momento, Rafael assobia, produzindo uma onda sonora de frequência 2 vezes maior que a anterior. Com base nessas informações, assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa o gráfico de dP em função de x para essa segunda onda sonora. Então, vamos analisar a onda original emitida pelo Rafael. O gráfico me diz que ela começou aqui na origem das posições, né, no x igual a 0, num movimento de subida. Então, eu estou na posição de equilíbrio, na horizontal, aí comecei a subir. O meu próximo ponto simétrico aqui é este. Essa distância é de um comprimento de onda, ou seja, 40 centímetros. Tudo bem? Então, esse cara aqui é o nosso lambda. Outra coisa importante da gente analisar é que a amplitude dessa onda vale 1, 2, 3, 4 risquinhos aí na vertical, beleza? O que ele me disse é que o Rafael vai mudar a frequência da onda sonora. Então, ele vai mudar a velocidade de propagação? Não, a velocidade de propagação vai ser constante, já que não está mudando o meio, beleza? Ele me disse que a frequência vai ser multiplicada por 2. Se a gente analisar a equação da onda, V é igual a lambda F, se a minha velocidade é constante e a minha frequência foi multiplicada por 2, o meu comprimento de onda vai ser dividido por 2, porque aí lambda e F vão ser inversamente proporcionais, beleza? Então, eu estou buscando um gráfico que me dê um comprimento de onda de 20 centímetros, metade do que era antes. Tranquilo? Sem mudar a amplitude. Então, olha só, na letra A, nós temos aqui um comprimento de onda de tipo 80 centímetros. Não pode ser. Na letra B, a gente já percebe, olha só, que a nossa amplitude aumentou muito. Não pode, ele não me disse que vai ser com maior intensidade, beleza? Na letra C, nós vamos analisar que a intensidade está tranquilo. O comprimento de onda, olha só, estou aqui na posição de equilíbrio, começando a subir. O meu próximo simétrico é esse cara aqui. Realmente são 20 centímetros. Vamos analisar a letra D só para a gente
acreditar mesmo que é a letra C. De novo, partir da posição de equilíbrio, subindo, meu ponto simétrico está aqui, então eu teria aí um comprimento de onda de 40 centímetros e a minha amplitude também diminuiu, né? Eu tenho só 2 risquinhos aí para cima. Então, questão 17, alternativa C. Tenho uma coisa boa para te contar. Falta só mais uma. Fica comigo. Vamos lá. Questão 18, a última. Um fio de aço de 60 centímetros de comprimento, e aí esse é o tamanho do fio, beleza? É de comprimento do fio. É mantido tracionado pelas suas extremidades fixas nesse fio, quando excitado por uma fonte de onda de 60 Hz. Então, já sei aqui que a minha frequência é de 60. Origina-se uma fonte de onda estacionária, conforme a figura abaixo. Determine a velocidade de propagação da onda no fio. Primeiro, o que é uma onda estacionária? É uma onda que está confinada. Então, analisa aqui comigo o seguinte. Eu gerei essa onda a partir do ponto A. Ela subiu, desceu, subiu, desceu de novo. Tudo bem? Ela encontrou aqui uma extremidade que é fixa. Ela vai sofrer reflexão com inversão de fase, inclusive. Então, esse cara aqui, que foi o primeiro pulso a incidir, ele vai ser o primeiro a voltar com inversão de fase. Olha ele aqui, tranquilo? O segundo pulso era para baixo, a fase dele agora é para cima. E continua esse negócio aqui, beleza? Exemplo de onde isso aqui acontece. No micro-ondas. Nós temos aqui, no caso, uma interferência. É a onda refletindo sobre ela mesma. E aí a gente tem uns nomes importantes aqui. Essas barriguinhas aqui, que no caso aqui nós temos 4, não é? A gente chama de região ventral. Então, aqui a gente tem 4 regiões ventrais, beleza? Nesse pontinho aqui, ó, que fica em cima da posição de equilíbrio, a gente chama de nós. Um nó, 2 nós. No caso aqui nós temos 3 nós. Tranquilo? E nesse ponto, a corda não vibra. E é por isso que às vezes você coloca lá a sua lasanha, né, para esquentar e ficam umas partes congeladas. Essas partes congeladas são as partes dos nós. Belezinha? Para qualquer onda, a gente pode escrever que a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, eu preciso conhecer o comprimento de onda, porque a frequência ele já me deu no enunciado, né? Olha só aqui comigo. Quando eu tenho apenas uma região de crista, eu tenho meio comprimento de onda, porque a outra região de vale é que vai completar, beleza? Então, no caso de uma onda estacionária, nós temos que cada região ventral mede meio comprimento de onda. Então, no caso aqui que nós temos 4 regiões ventrais, nós temos ao todo 2 comprimentos de onda, beleza? 2 comprimentos de onda medem o tamanho do fio, 60 centímetros. Mas eu não preciso de 2 comprimentos de onda, eu só preciso de 1 comprimento de onda. Quanto que ele mede? Multiplicou cruzado. 2x é igual a 60. O nosso x, então, vale 30 centímetros. Só que aí a gente deixa bonito, a gente coloca no SI, divide por 100 aí, 0,3 metro, beleza? Voltei para cá, então. Velocidade é o comprimento de onda que a gente acabou de calcular, 0,3,
vezes a frequência que ele já tinha dado para a gente, 60. Então, a nossa velocidade deu 18, comprimento de onda em metros, frequência em hertz, então é por segundo. Molezaça, não é? Anota suas dúvidas, assiste de novo se precisar. A gente se vê por aí. Um beijo. Tchau.